Olá pessoal, várias pessoas, já conhecem aquela frase bastante conhecida que a família é a célula máter da sociedade. Isso porque é dentro da família que será criado o futuro ser social, o indivíduo que participará da sociedade. E para falar sobre a família, quem me recebeu no seu escritório de contabilidade, escritório Record de contabilidade, é o Antônio de Castro Vieira, mais conhecido como o Diácono Toninho. Diácono Toninho, muito obrigado por você ter recebido Eu que agradeço. Tá? Eu vou convidar o Toninho então para falar um pouquinho sobre a família, Toninho. Pois é, nós estamos aqui nesse momento tão importante, falando sobre realmente aquilo que tem um valor muito grande na sociedade, que é a família, porque na verdade a família ela é uma extensão viva da Santíssima Trindade, uma extensão viva do próprio Deus aqui neste mundo. A família ela é a base da sociedade, não é? A família é geradora de vocações, e principalmente vocações santas, vocações importantíssimas no campo espiritual e muito mais ainda no campo social, porque é da família que nasce as diversas vocações na qual nós precisamos para que ela possa caminhar em harmonia e manter-se na luz do próprio Deus. Nós sabemos que a família ela foi valorizada e é valorizada desde o princípio da Bíblia, desde Gênesis. Se nós pegarmos lá Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 26, 27 e 28, nós vamos notar que ali a palavra está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem, não é? A sua imagem ele o criou e os criou homem e mulher. Se você observar ali, está tudo no singular. Não está ali que Deus criou homens à sua imagem, mas Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou a mulher à sua imagem, no singular, porque ali ele destaca já o casal. É o casal que aparece, É o casal que está em destaque, não é? E é tão importante porque ele fala, a palavra, criou o homem à sua imagem, a mulher à sua imagem. Então nós carregamos a imagem do próprio Deus. Nós percebemos também que quando se realiza o plano da salvação, que Deus ele mostra o seu rosto para o mundo, ele nasce também de um casal chamado José e Maria. Mais uma vez destaca a família, para mostrarmos para nós seres humanos e ao mesmo tempo filhos de Deus, o quanto a família é importante para a sociedade e que a família é uma necessidade deste mundo, porque além de geradora de vocações, ela é formadora, ela forma pessoas, para poder conduzir a sociedade, nortear a sociedade naquilo que se faz necessário. Então vejam bem, por isso que ser pai é uma responsabilidade muito grande. Ser mãe é uma grande responsabilidade. Até eu tenho comentado em algumas das minhas pregações que é responsabilidade do pai e da mãe construir o filho, não é? Construir significa educar o filho para a família e também para fora da família. Hoje nós encontramos muitos pais que querem transferir essa responsabilidade para as escolas. Isto não é responsabilidade das escolas de educar os filhos, até porque eles não são filhos da escola, eles estão passando pela escola, são filhos do pai e da mãe que têm como primeira vocação e também obrigação de educá-los para ser bons alunos dentro da escola e amanhã, grandes cidadãos. Essa é uma responsabilidade. Seja bom a gente colocar, Toninho, que é dentro da família que a criança, o futuro ser social, ele é dentro da família que ele tem os primeiros contatos com as adversidades, com o bom, com o ruim, com a tristeza, com a alegria e, principalmente,
daí que eu acho que deve surgir o ser humano, né? Assim, como ser social. Exato. Ele surge a partir do momento que ele aprende, dentro da família, a discernir o certo do errado. Seria isso? Sim, na verdade, é aquilo que você colocou, né? Há diversidades dentro da família, isso é natural. Eu diria assim, isso é muito comum. Portanto, é necessário que o pai e a mãe, não é, possa administrar essas diferenças dentro da casa, né? Mostrando para o filho que ele não tem tudo que ele quer na hora que ele quer, mas cada coisa tem o seu momento e tem a sua hora, o saber esperar. Até tenho comentado com alguns pais que às vezes dizem assim, eu não tive nada na infância e então agora não quero que falte nada para o meu filho, não é? Isso está errado, isso não se faz, não é verdade? Você dar tudo para o seu filho e ainda dar tudo pronto, o que ele vai criar? Né? O que ele vai formar? Cada ser humano, ele trabalha com a sua própria história. Se aquele serzinho criança não construiu a sua história, né, de infância, adolescente, juventude para a vida adulta, não é? Ele vai ser um ser decepcionado, um ser, não é, até mesmo revoltado com a própria vida. Sim. Não é? Porque lá fora de casa ele vai encontrar muitos nãos. Ele não aprendeu a ouvir não dentro de casa, não é verdade? Até eu tenho comentado com os pais em algumas das minhas pregações. Quando o filho pede algo para você, diga, filho, vamos esperar, para daqui a alguns meses o pai e a mãe vão comprar isso para você. E quando chegar a data de comprar aquilo que foi programado, ainda dizer para o filho, filho, isso que o pai comprou para você e a mãe, custou tantas horas de trabalho para adquirir esse objeto. É bom que o filho saiba o quanto custou para que ele possa valorizar, não é? Isso é muito importante. E lembrando que o pai e a mãe são referência positiva para o seu. Deve ser referência. Sim. Eu tenho comentado muito nas minhas palestras que o pai, não é aquele pai responsável, né? Ele precisa pegar o seu filho, menininho, sabe? E exercer algumas atividades domésticas junto com o pai. Quem sabe lavando uma louça, lavando os talheres, passando um pano no piso da cozinha, fazendo uma faxina em casa junto com o filho, para que ele perceba que isso também é obrigação de homem, isso também é dever de homem, para que amanhã ele possa ser um grande esposo. Sim. E um grande pai, porque ele tem um aprendizado, né? E a menininha a mesma coisa junto com a mãe, fazer as atividades também junto com a mãe, participando das suas obrigações. Pois é, então veja bem que o pai, ele é uma referência positiva, a mãe mesma coisa, né? Até porque o filho, principalmente na infância, ele vê o pai e a mãe como uma pessoa grandiosa na vida dele. Ídolos, né? Ídolos. Eu me lembro quando eu era criança, eu era bem pequenininho, e eu olhava no meu pai e pensava assim, nossa, meu pai é um homem tão grande, meu pai tem muita força, ele pode me proteger. Só que depois que eu fiquei adulto, eu fui notar que meu pai não é um homem grande de estatura. Meu pai tem apenas 1,65 m. Ele é bem mais baixo do que eu. Mas quando eu era criança, eu via nele um homem que me oferecia toda a segurança do mundo e eu botava nele toda a confiança, toda a fé. Meu pai foi um grande homem. Aliás, ele é um grande homem, né? Meu pai é aquela pessoa que ele foi pai de verdade. Aquela pessoa que disse não na hora certa e sabia dizer sim com sabedoria. Meu pai não misturava as coisas, né? Meu pai, ele, quando estava brincando, ele rolava no chão com a gente. Quando era para cumprir algumas obrigações, ele exigia que fosse realmente realizado, né? Então, e também na vida religiosa, ele teve assim, muito carinho de educar os filhos no caminho da espiritualidade. Isso é referência. Aliás, ele está hoje com 85 anos e eu ainda tenho ele como referência na minha vida. Porque é um homem que realmente ele brilhou a vida toda, né? Para mim isso é muito importante. Que os pais tenham este carinho também de ser referência, até para definir a sexualidade dos filhos, não é? É um assunto importante que queremos conversar também nesse nosso bate-papo. Já está programado para isso também. Você citou uma palavra agora que chama muita atenção, que é a espiritualidade. Exato. Porque a gente percebe muitas famílias hoje que vivem em função do ter material. Exato. Né?
casa, apartamento, carro, e bens de todas as espécies e dinheiro, né? Esquecendo o lado espiritual. Eu lembro da minha fase de infância, a espiritualidade era uma coisa muito marcante, foi uma coisa muito marcante. Era a missa sagrada, todos os domingos na missa, o diálogo do pai e da mãe sobre a vida cristã, né? E isso, eu acho que tornou nós, assim, os seres um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais espirituais do que muitos que a gente percebe que está acontecendo hoje, né? O que se dá isso também? Na verdade, nós, seres humanos, nós não somos um ser qualquer. Nós não somos uma criatura qualquer. Se você observar lá na Bíblia, vamos trazer de volta novamente, o homem e a mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é? Então nós somos parecidos com Deus, menos no pecado, porque somos criaturas, né? Ele é o Criador, né? Ele é o nosso Deus. Mas nós temos a aparência de Deus, nós temos a fisionomia de Deus, porque está escrito isso na palavra de Deus, né? Na Sagrada Escritura. Então nós somos um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Eu vim das mãos de Deus para este mundo, na qual eu estou agora revestido deste corpo físico, biológico, como uma ferramenta de trabalho para exercer e cumprir uma missão nesta terra. O meu espírito, que é eu verdadeiro, sou imortal, não é? Nós somos um ser imortal, mas revestido de um corpo mortal, não é? Que está em contagem regressiva. Temos que trazer essa verdade para as nossas vidas, para que a gente possa valorizar a formação espiritual, sim, a vivência espiritual, porque um dia nós vamos voltar de onde nós viemos. Não podemos ser do mundo como se o mundo fosse uma prioridade para nós, mas ao contrário, nós só estamos no mundo de passagem, realizando uma missão em favor do nosso próximo, em favor de vidas, cuidando de vidas, porque esta é a missão, né? Então precisa ser valorizado sim a vida espiritual, porque um dia nós vamos, se não valorizarmos em tempo, vai fazer falta, e muita falta. Exatamente. Também, justamente sobre essa falta de espiritualidade que a gente vê hoje, é um desgaste, né, da família que a gente percebe na questão espiritual, por vários fatores, né, por muitos fatores mesmo, mas os principais, eu acredito, seja a globalização. Sim, sim. Né? Isso gera assim, um compromisso mais com o tempo do que com a família, mais com o ter do que o ser. Isso é um problema sério. E, além disso, também, mais algum problema, assim, mais alguma coisa que gera esse desgaste familiar? O desgaste familiar de algumas décadas para cá vem ocorrendo devido ao que você colocou, né? Está sendo valorizado o ter, o possuir, e não o ser. O ser está ficando em segundo plano. Então, o ter, o possuir é prioridade. Hoje, o mundo nos educa a ter, a possuir, né? Então, os bens materiais está sendo colocado como hoje uma coisa acima de todos os valores. E, de fato, não é. Não é? Os bens materiais são bênçãos de Deus a serviço do ser humano, para o bem do ser humano. Sim. Então, é abençoado, né? Tem que ser valorizado. Agora, o que nós não podemos é estar a serviço dos bens materiais, mas que eles estejam ao nosso serviço, nos assistindo. E hoje há essa confusão, porque se fala muito hoje que o homem, para ter valor, precisa possuir, precisa ter. Né? Há até quem diga assim, hoje o ser humano ele vale o que ele tem. Se ele tem 10 mil reais, ele vale apenas 10 mil reais. Sim. Se ele tem 100 mil reais, o valor dele é 100 mil reais. E se ele não tem nada, ele não vale nada. É assim o pensamento do mundo. Mas não é isso que a visão de Deus. A visão de Deus é caráter, personalidade, responsabilidade, fidelidade, não é? Aí se destaca o grande homem. O grande homem é isso daí, né? Que hoje está bem esquecido pela maioria das pessoas.
principalmente dos pais, né, que não destaca o valor do ser, e de repente a família se torna inimigos dentro da própria casa por causa de bens materiais. Toninho, eu não quero, o foco é a família, eu não quero, nós não vamos desviar para o lado político, mas não tem como fugir de uma tentativa mundial, global, vamos dizer assim, de atingir o poder, não importa como. E nós percebemos, né, que essa tentativa de atingir o poder e se manter no poder, como não foi possível através de uma guerra, de uma situação bélica, vamos dizer assim, eles partiram para o que a gente chama de gramscismo, que é a desestruturação da família, da escola, da sociedade como um todo, em seu meio. A partir do momento que eles destroem a sociedade em seu íntimo, lá dentro da família, na escola, na educação, que aí nós já vamos tocar no assunto da sexualidade também, infantil, né? Destruindo a família, os conceitos de família, de educação, de sociedade, eles conseguem atingir o poder. Isso, queira ou não queira, tem tido assim um efeito, de certa forma, trágico sobre a família, não tem? Com certeza. Na verdade, o que acontece? O poder desumano, que é o que nós estamos vendo hoje, o poder desumano, né? Onde não se pensa no bem social, onde não se pensa no bem-estar das famílias, do trabalhador, mas onde pensa apenas nos seus próprios interesses, né? É claro que quanto mais a família ficar fragilizada para eles, para esse poder desumano é melhor, no bom sentido, né? É melhor por quê? Porque eles querem gerar dependentes. Exatamente. E quanto mais dependentes nós nos tornarmos, é mais fácil de nos conduzir pelo cabresto. O ser humano não é um ser que foi criado para ser conduzido pelo cabresto, mas foi criado para viver uma liberdade, na qual o próprio Deus nos deu essa liberdade, né? Tivemos a alegria do dom da vida com liberdade. Dentro dessa politicagem, porque é uma politicagem, porque a política é coisa sagrada, a política é coisa santa, né? Agora, o que nós vemos muitas vezes são politicagens, né? A malandragem da política. Então, eles querem lares destruídos, famílias fragilizadas. Por quê? Porque tornam-se dependentes. Quanto mais dependentes, mais força eles têm para permanecerem no poder e nos tornando escravos. Sim. Eu vejo hoje um mundo onde, na prática, a libertação dos escravos não ocorreu ainda. Ela está apenas na história, mas não na prática. Eu vejo hoje milhares e milhões de escravos de gravata, entendeu? Mas ainda vivem servindo os seus senhores, porque não conhecem a verdade, não é? Essa é o que está acontecendo. Então, agora retomando o assunto, também, uma das formas de desestruturar a família, de desgastar a família, pelo que eu estou vendo, está acontecendo na escola. A criança aprende uma coisa dentro de casa, né, a questão da sexualidade. Agora, eu estou me referindo a isso. A criança, ela tem uma educação dentro de casa, e na escola, principalmente nas universidades, elas estão se deparando com a ideologia de gênero. Isso realmente está desgastando bastante, né? Na verdade, Álvaro, o que acontece? Nós falávamos agora há pouco sobre pai autêntico e mãe autêntica, né? O pai autêntico é aquele que realmente vive a sua sexualidade masculina, assim como Deus o destinou para este mundo, a mãe também dentro da sua sexualidade feminina, como Deus a destinou para este mundo, para cumprir uma missão, né? E quando o pai autêntico, ele vive o papel de esposo, fiel à sua esposa, e o papel de pai autêntico, referência positiva para seus filhos, pai e mãe, então esta referência positiva, pai e mãe, para os filhos, é que vai nortear
a vida dessas crianças, o menino com a sua sexualidade, a menina também na sua sexualidade, aonde ele passa a admirar o pai que ama a sua mãe, admirar o pai que é fiel à sua mãe, admirar seu pai que abraça sua mãe, que tem carinho. Ele fala, meu Deus, como meu pai ama minha mãe, como ele tem carinho com a minha mãe. Ele cresce pensando assim, quando eu ficar adulto, eu também quero casar, eu quero ser igualzinho ao meu pai, né? Um grande esposo para minha esposa, como ele é com a minha mãe. Eu quero ser um grande pai igual ele é comigo. Então você nota que naturalmente o pai está construindo no filho e confirmando nele a sua sexualidade de origem, não é? Não podemos confundir ideologia, não é, com biologia, Sim, não é? São duas coisas distintas, não se mistura, não é? Então, quando se torna referência, e a mãe é a mesma coisa também, aquela mãe que acolhe bem o pai, aquela mãe que ama bem o seu esposo, né, que tem carinho do seu esposo, a filha está observando. Na pré-adolescência, né, lá na puberdade, na adolescência, quando eles começam a ter o desejo de adulto, não é? Então o menino, ele fala assim, olha, eu quero arranjar uma namoradinha, né? A menina, eu quero arranjar um namoradinho. Você nota que ali eles não têm dificuldade de definir a sua sexualidade, porque tem referência positiva dentro de casa. No sentido oposto, aquele pai que chega em casa, né, agredindo a esposa, maltratando os filhos ainda criança, pequeno, aquilo gera um medo, um trauma para as crianças. O filho, ele cresce assim, meu Deus, a mulher é um perigo para o homem. Eu vejo a minha mãe agredindo meu pai, coitado. Ou, de repente, a menina, nossa, o homem é um perigo para a mulher. Olha como meu pai maltrata a minha mãe. Então, geralmente, na puberdade, eles terão dificuldades de definir a sua sexualidade de acordo com a natureza na qual foram gerados. E por isso, às vezes, acontece o que nós estamos vendo hoje, né? O medo do sexo oposto. Toninho, né, eu vejo, eu tenho uma visão assim, do adulto, a preferência sexual, eu não vou nem fazer referência nenhuma a isso. Mas eu abomino casos como o recentemente aconteceu com o pequeno Juan, né? Sim. Casal de lésbicas, simplesmente cortaram o órgão genital do Juan. Ele ficou nessa situação por vários meses, né? Quase um ano, né? Quase um ano, até que ele foi esfaqueado e degolado ainda vivo. Exato. É uma aberração. Partindo disso, é que eu não consigo de forma alguma concordar com a ideologia de gênero. Eles estão, essa comunidade LGBT, eles querem que todos façam o que eles querem, o que eles são. Não é isso que vem acontecendo também? Nós religiosos, nós respeitamos aquele que fez sua opção. A gente respeita, né? E a vida particular de cada pessoa, cabe a ela administrar da forma que ela acha que é conveniente. O que nós não aceitamos é motivar outras pessoas, incentivar outras pessoas, ou pregar essa doutrina como interessante. Não, de forma nenhuma, né? Aliás, eu tenho estudado muito sobre esta área, né? São vários fatores que levam a essa situação. E quando isso ocorre, né, eu me deparo com jovens ou pessoas adultas, né, vivendo esta realidade, eu tenho, assim, pena desta pessoa. Por que eu tenho pena? Porque ela também é vítima. Por que vítima? Por que ela é vítima? Porque ela não teve uma referência positiva na sua infância. Exatamente. Não é? Então, exato. Não, de forma nenhuma, eu não vou discriminar, eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar essa pessoa, vou ter carinho com essa pessoa, porque eu sei que ela também é vítima. Ela não teve uma referência positiva na sua infância, não é? Então, cabe a gente ter esse carinho com ele, esse respeito, né? Agora, é claro, nós entendemos que na nossa visão, no nosso conhecimento, entendimento, não é correto, né? Não bate com a própria natureza, não. Evidentemente que não.
Taninho, para finalizar, uma última pergunta, então, nós, depois de tantos anos, né, com família deixada de lado, educação abandonada, saúde, educação, tudo praticamente abandonado, foi eleito um governo conservador. O fato desse governo ser conservador pode vir a resgatar a família tradicional, o íntimo da família em si, vamos dizer assim? É um campo assim, na qual eu não tenho assim, ainda muito um conhecimento assim, o suficiente para... Mas no meu entendimento, eu faço a seguinte analogia. Por exemplo, eu sou pai e já sou avô. Eu ainda trago dos meus pais, meus avós, aquele esqueleto, aquela estrutura de como educar família, não é? Mas é claro que eu não perdi de vista este esqueleto, esta coluna, não é verdade? Eu acrescentei mais algumas coisas que eu chamo de acessórios, ou de embalagem. Eu não mexi no conteúdo. O conteúdo não pode ser mexido, né? Não pode ser modificado, porque ele é estrutura. Eu vejo assim, os conservadores, tanto dentro da nossa igreja, ou até mesmo dentro do campo político, como você colocou, é claro que traz assim, um certo benefício, né, que resgata valores familiares, valores sociais, mas tem que ser dentro de um discernimento muito grande, porque nós vemos hoje novas realidades. Sim. Estão vendo hoje outro tipo de convivência na sociedade, né? Então não pode ser radical, tem que haver assim uma flexibilidade para não ferir essa ou aquela, então tem que ter esse discernimento. Né? Certo. Taninho, eu quero te agradecer muito por você ter me recebido no seu escritório. Que legal. E desejar para você uma ótima semana. Tá? Muito obrigado, então. Obrigadão, eu que agradeço. Deus abençoe pelo convite. Amém. Tá? Valeu.